Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar essa carteira em crochê. No passo a passo eu ensino para você que é super fácil confeccionar com o tamanho que você precisa. É que esse tamanho aqui você vai utilizar 2 novelos trabalhando com fio duplo para dar essa estrutura. E eu vou ensinar para você, olha, como aplicar o imantado de forma que fique bem discreto tanto na parte interna quanto aqui na parte externa. E esse aqui, por ser um fio 100% poliéster, você pode fazer os arremates queimando, não precisa de cola. Vou ensinar para você aqui todos os detalhes, inclusive dessa costura bem discreta, e aqui na descrição tem a lista completa dos materiais. Além disso, tem os capítulos aqui no vídeo. É só você clicar no vídeo, depois clicar na barra de avanço, que abrem os capítulos para você ir direto no ponto que você precisa aprender. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal e ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou confeccionar minha peça utilizando 2 fios, ou seja, um fio de cada novelo. E para essa pontinha aqui do fio não ficar soltando, não desmanchar, eu vou queimar aqui, olha, um pouquinho a pontinha de cada um dos fios, só para não ficar desmanchando. Vou deixar também uma sobra suficiente para fazer o arremate, vou posicionar o fio no dedo e vou introduzir a agulha debaixo do fio. Agora eu vou girar a ponta da agulha no sentido horário, passando primeiro por cima do fio, depois eu deixo ela para baixo, giro completamente, seguro a laçada, busco o fio que vem do novelo e faço a primeira corrente sem precisar fazer nó. Para minha carteira eu vou fazer um total de 30 correntes, mas se você quiser um tamanho diferente, é só você seguir um padrão. O total de correntes precisa ser número par, tá? Então pode ser 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, sempre número par. Também é importante que as correntes tenham a distância do seu ponto baixo. Se fizer muito apertada, vai ficar mais estreito o início da carteira. Se ficar muito solta, vai ficar mais largo aqui, olha, essa lateral da carteira. Eu vou completar 30 correntes para mostrar para você o resultado e como fazer a primeira carreira. Já estou completando, olha, um total de 30 correntes no cordão inicial, mas como eu disse, basta fazer o total número par. Agora eu vou fazer a primeira carreira de ponto baixo e veja que eu vou fazer sempre pegando o fio do avesso. Segurando assim, olha, eu tenho a frente das correntes onde eu consigo ver nitidamente esses elos formados por 2 laçadas. Se eu segurar ele com a palma do dedo e girar um pouquinho, eu tenho os fiozinhos do avesso. Então, olha, pegando somente o fiozinho do avesso, eu vou fazer ponto baixo. E se você pegar corretamente, na parte de baixo vão ficar esses 2 fios que é exatamente a frente da corrente. Desse jeito, olha. Vou fazer ponto baixo. Vou na próxima corrente, segurando de lado também, olha, fica bem fácil identificar, olha só. Quando eu pego corretamente aqui na parte de baixo, vão ficar os 2 fiozinhos. E vou pegar só esse fio do avesso, olha só como é diferente. Fica bem fácil identificar esses nozinhos. Vou pegar cada um desses nozinhos para fazer ponto baixo. Talvez essa seja a parte mais difícil desse trabalho, então paciência aqui, para que a carteira fique perfeita. Aqui eu vou seguir fazendo ponto baixo até o final, e como eu fiz um total de 30 correntes, no final teremos um total de 29 pontos baixos, isso porque eu voltei na segunda corrente para fazer o primeiro ponto. Então, o total de pontos baixos precisa ser número ímpar, somente as correntes é que precisa ser número par. Vou seguir até o final. Já estou quase chegando no final e tenho que fazer até a última corrente. Lembra? Não tem um nó, então esse último ponto, olha, também utilizo como corrente. Veja que eu deixo os 2 fiozinhos aqui na parte de baixo, exatamente igual a todos os outros, e faço ponto baixo aqui também. E assim eu completo a primeira carreira com um total de 29 pontos baixos. É bem fácil contar aqui na parte de cima, olha, cada um desses elos como se fossem as correntes também. Vou começar a segunda carreira fazendo uma corrente antes de virar o trabalho. E agora eu vou virar como se fosse uma nova página de um livro. Assim, olha, para que o fio fique na lateral. Se você virar e o fio ficar na frente, assim, olha, tá errado. A lateral vai ficar torta, tá? O fio nunca pode ficar aqui na parte de cima. Então, sempre deixar ele solto na lateral. E eu vou voltar fazendo ponto baixo em todos os pontos, não posso pular nenhum. Por isso, desde esse primeiro espaço, assim, olha que eu vejo aqui do último ponto que eu fiz, eu preciso fazer ponto baixo. É muito comum, às vezes, a pessoa pular e ir direto para o próximo ponto, principalmente se fizer esse último ponto mais apertado.
Então, bastante atenção. Desde o primeiro ponto, vou introduzir a agulha, buscar o fio e fazer ponto baixo. E sigo fazendo ponto baixo até o final. Vou seguir fazendo até o final para mostrar para você como é feito o último ponto. Eu sei que muita gente tem dúvida de onde termina, então, o último ponto, e às vezes acaba fazendo na lateral. Vou fazer para mostrar para você o resultado e como fazer a próxima carreira também. Já estou chegando no final da carreira. Veja que em cima dos pontos baixos nós temos sempre 2 fios assim, olha, um elo completo. Então termina aqui, olha, tá vendo? Faltam só 3. E aqui, olha, também tem esses espaços bem definidos de onde fazer o ponto. Não posso pegar nessa lateral aqui, olha, para fazer ponto baixo. Então tem essas duas observações. O espaço fica bem definido e na parte de cima teremos sempre assim, olha, 2 fios onde eu vou fazer o ponto baixo, tá? Então esse aqui é o antepenúltimo, olha, o penúltimo. E aqui o último ponto, olha, também ficam os 2 fios na parte de cima. Assim eu finalizo a segunda carreira também com um total de 29 pontos baixos. Vou começar a próxima carreira fazendo uma corrente, vou virar o trabalho e agora é só seguir, olha, do mesmo jeito. A partir do primeiro ponto, sem pular nenhum ponto, eu vou fazer ponto baixo. Assim, olha, ponto baixo em cima de ponto baixo. Só fazer todas as carreiras do mesmo jeito, sempre tomando o cuidado de virar a peça corretamente. Eu fiz para minha carteira um total de 42 carreiras. Mas eu vou mostrar aqui para você que tem uma outra forma de fazer também, se você quiser um detalhe aqui na frente. É fazer a terceira carreira pegando somente o fio da frente. Então veja que eu fiz uma corrente para virar o trabalho, e ao virar, eu não faço introduzindo a agulha pegando todos os fios. Vou introduzir de baixo para cima, saindo na metade do ponto, ou seja, pegando somente o fio aqui da frente, deixando daqui de trás para formar um detalhe. Então eu busco o fio e faço ponto baixo. Vou no próximo também, olha, de baixo para cima, pegando somente o fio da frente, faço ponto baixo. Novamente, somente o da frente, faço ponto baixo. Só o da frente, faço ponto baixo. E para deixar o detalhe, é só eu fazer assim, olha. A terceira carreira eu sigo pegando só o da frente. A próxima eu pego os 2 fios, normalmente como eu fiz essa anterior. Depois, na quinta carreira eu faço pegando só o da frente, ou seja, as carreiras número ímpar, eu faço pegando somente o da frente. Isso vai formar um detalhe assim, olha. Desse jeito, ou seja, a carreira ímpar, eu pegando o da frente aqui, olha, como eu peguei na terceira, formou um detalhe aqui. Depois eu volto pegando os 2 fios. E na quinta carreira, novamente eu peguei só o da frente. Ou seja, esse detalhe vai ficando somente de um lado. Independente da forma que você escolher, é só seguir fazendo até completar 42 carreiras. No meu trabalho eu vou seguir fazendo sem o detalhe, ou seja, pegando todos os fios na parte de cima do ponto baixo, e vou completar mais uma carreira para reforçar o seu aprendizado de como fica na lateral ao finalizar cada uma das carreiras. Já estou chegando no final da terceira carreira e veja que eu não estou fazendo o detalhe, ou seja, estou pegando os 2 fios, então os 2 lados da peça vão ficar exatamente iguais. Aqui, olha, segue a mesma lógica, eu vou fazer enquanto tem esse espaço bem nítido para fazer o ponto, ou também analisar aqui a parte de cima onde nós temos assim os 2 fios, tá? Para fazer cada um dos pontos baixos. Aqui está o penúltimo e aqui está o último ponto baixo. Se você tiver dúvida, confira sempre se tem um total de 29 pontos. Vou contar isso aqui para você ver, olha. Conto sempre onde tem esse elo assim, olha, essa fenda em cada um dos pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu parar aqui. Olha. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sempre que houver dúvida, é só você conferir em cima de cada um dos pontos e ver se o total tem 29, ou seja, sempre igual à primeira carreira do trabalho. Vou fazer no meu então até completar 42 carreiras para mostrar para você como continuar fazendo a sua carteira. Agora eu vou começar a fazer um contorno com ponto baixo para fazer o acabamento, e aqui vale uma observação. Para você que não fez o detalhe, né, pegando somente o fio da frente, tanto faz um lado ou outro, os 2 lados da peça são exatamente iguais.
Mas para quem fez o detalhe, tem que deixar ele aqui na parte de cima, ou seja, a carreira que você finalizar aqui precisa ser aquela pegando os dois fios, tá? Assim, todos os detalhes vão ficar aparecendo desse lado da peça, que é o lado que vai ficar fora da carteira. Então, se tudo ok, chegando aqui no final, olha, dessa última carreira, veja que eu vou fazer uma corrente de espaço para depois começar a fazer os pontos baixos do contorno. E aí eu vou explicar agora para você como fazer. Aqui é a última carreira, então pegando a laçada do último ponto, somente a laçadinha aqui da frente, eu vou fazer um ponto baixo exatamente aqui, nesse fio. Depois eu vou fazer 2 pontos baixos no intervalo entre um nó e outro. Veja se você consegue perceber um nozinho aqui na lateral, o outro aqui. Então eu vou fazer um ponto baixo nessa alça de fora, outra nessa daqui, olha, sempre pegando somente o fiozinho aqui na parte de cima. Mais abaixo temos novamente o intervalo entre esse nozinho e esse, olha. Então vou pegar essa laçada aqui de fora e essa daqui. Veja só os nozinhos mais embaixo, mesma coisa, um nessa laçada de fora, outro nessa aqui. Vou fazer aqui para você observar o local que eu estou fazendo cada um dos pontos. Veja que eu tenho então uma corrente, vou aqui na laçada do último ponto baixo, pegando somente um fio, olha, o fio da frente, faço ponto baixo. Os dois próximos agora ficam nesse intervalo entre um nozinho e outro. Um aqui nessa laçada da parte de fora, outro pegando somente a laçada na parte de cima antes do próximo nozinho. Temos um intervalo com 2 nozinhos novamente, então um nessa laçada de fora, outro nessa laçada. Essa talvez seja mais difícil, viu? Introduzir a agulha se você fez a corrente da lateral mais apertada, então é só ter paciência também. O outro pegando somente a laçada do ponto baixo. Mais um intervalo entre um nozinho e outro, temos 2 laçadas, uma aqui na parte de fora, outro mais abaixo um pouquinho, olha. E assim eu vou seguir fazendo até chegar no canto, porque lá tem um truque para deixar o canto bem retinho, mas eu mostro para você. Já estou chegando no canto, olha, veja que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito. Entre um nozinho e outro, eu estou fazendo 2 pontos baixos. Aqui já chegando no cantinho, olha, essa aqui mais uma laçada. Agora temos um nozinho e depois já temos o canto. Então, exatamente como no primeiro, vou pegar a laçada do primeiro ponto baixo, que está logo após o nozinho, e faço um ponto baixo. O próximo ponto já fica no canto, então veja que eu vou atravessar esse fio entre a agulha e o fio que vem do novelo, vou no primeiro ponto baixo, ele vai ficar até abrindo, olha, mas depois eu consigo ajustar puxando esse fio aqui. Vou fazer um ponto baixo, veja que ele abriu totalmente aqui, não se preocupe, vou fazer um ponto baixo, depois eu consigo ajustar puxando essa ponta de fio aqui inicial. E assim eu cheguei no canto do trabalho. Esse aqui é o primeiro ponto de todos que nós temos aqui na parte de cima. Então vou fazer 2 correntes de espaço para formar o canto e vou fazer ponto baixo novamente no mesmo lugar. Agora eu vou aproveitar e pegar o fio novamente, olha, essa sobra e deixar ela aqui desse lado de baixo para continuar escondendo. E vou fazer ponto baixo aqui. Antes de seguir, eu vou segurar aqui no cantinho, olha, onde fica mais aberto, puxar a ponta de fio para fechar totalmente. E vou seguir fazendo ponto baixo em cima de cada um dos pontos. Lembra que nós pegamos a laçada do avesso? Então, na parte de baixo, nós temos todos os pontos exatamente igual o que nós temos na outra lateral. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada um desses pontos até chegar no próximo canto para mostrar para você como fazer também. Esse fio eu vou seguir escondendo o máximo que eu puder. Depois, eu deixo ele na parte do avesso, ou seja, se aqui já estivesse acabando, eu deixo ele para baixo e continuo fazendo. Depois eu faço o arremate com o isqueiro, tá? Para queimar. Mas veja que esse canto fica perfeito. Então vou seguir agora até o próximo canto. Já estou chegando no canto novamente, aqui você precisa prestar atenção nos pontos que nós temos na borda. Veja que em cima de cada um dos pontos nós temos esses 2 fios como se fosse corrente. Então chegando nesse aqui é o último ponto, olha, na lateral já é diferente. E nesse último ponto eu preciso formar o canto do trabalho. Veja que eu vou seguir fazendo ponto baixo até chegar no último. Esse aqui é o penúltimo, olha.
No último que eu tenho assim, pegando os dois fios na parte de cima, faço um ponto baixo, faço 2 correntes para formar o canto, já vou girar o trabalho e fazer ponto baixo novamente no mesmo lugar. E o canto vai ficar perfeito. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo na outra lateral, que é exatamente o que nós fizemos nessa, só que agora ela está no avesso. E se você observar, eu tenho uma laçada aqui, olha, e outra logo abaixo do nozinho, que são as 2 laçadas que nós utilizamos do outro lado. Só que, quando estava desse lado, eu pegava assim, né, olha, ficava bem visível. Uma laçada abaixo do nozinho e a outra logo seguinte. Só que como está no avesso, veja que ela fica mais para dentro aqui. E aqui está a laçada que fica abaixo do nó. Então aqui, olha, eu estou observando no avesso, que é o que nós fizemos do outro lado. Entre cada um dos nozinhos temos 2 laçadas. Fixa o olhar nesses 2 nozinhos que eu vou virar para você ver como é no avesso. Então, temos esses 2 nozinhos e aqui nós temos essas 2 laçadas. Porém, no avesso, eu continuo com essa da lateral e essa outra fica mais na parte de dentro. Olha aqui, os 2 nozinhos, aqui está uma laçada, aqui está a outra. A da lateral vai continuar na lateral e a outra vai ficar, eu vou pegar essa mais na parte de dentro. Aqui embaixo permanece, olha. Aqui estão os 2 nozinhos, então eu tenho a laçada da lateral e essa. Então, aqui eu vou pegar essa da parte de dentro, essa e essa. Vou virar assim para você continuar olhando. Que eu preciso pegar essa laçada aqui, que inclusive vai puxar esse nó, aqui, olha. E esse nozinho vai ficar bem mais apertado, tá vendo? Olha, na junção desses 2 fios aqui eu tenho aquela laçada da lateral, olha. Para fazer o ponto baixo. Ela vai apertar porque você vai pegar antes aqui por ela estar desse lado. Nunca faça o ponto baixo pegando nessa laçada que está nesse vão aqui, olha, porque senão vai ficar um buraco nesse espaço. É sempre a que está após o vão subindo e depois a que está lá na parte de fora. Do mesmo jeito, aqui está o vão, então é essa laçadinha e depois a que está aqui na parte de fora. Olha, aqui está o vão, então vou nessa laçada de cima e pego aqui. Agora a laçada de fora, que ficou apertada, tá vendo? Olha, porque eu puxei esse ponto, mas é só fazer o ponto baixo nela aqui na lateral também. Aqui está o vão, essa laçada então que está após o vão. Observe que ele puxa essa laçada aqui também, que é a que nós vamos utilizar, por isso ela fica mais apertada, olha. Eu vou fazer a primeira aqui, olha, nesse, aqui está o vão, essa laçada. Veja que vai apertar essa laçada aqui, mas vou mostrar lá pelo outro lado, que é exatamente a da lateral que eu preciso utilizar depois, olha, que está abaixo do nozinho. Né? Aqui abaixo do nó nós temos essa lateral aqui também, essa laçada da lateral. Veja que é só seguir fazendo assim, olha, e a lateral da peça vai ficar perfeita. Lógico que esse fio aqui ele amassa um pouquinho, mas depois você já consegue ajustar. Aqui, olha, no avesso, veja que eu deixei aquela ponta de fio. Aqui eu posso cortar esse fio aqui, olha, e fazer o arremate com o isqueiro. Aqui é só queimar assim, olha, um pouquinho, vai ficar na parte de dentro da peça, com o fundo do isqueiro você devolve ele aqui, tá? Vai ficar na parte de dentro da peça. Agora eu vou seguir fazendo até chegar no próximo canto para mostrar para você como fazer também. Já estou chegando no canto novamente, aqui precisa prestar bastante atenção para ficar com a mesma quantidade. Veja que aqui está o penúltimo ponto e o último ponto aqui na lateral, olha, antes do nó. Nós temos ainda esses 2 pontos. E aí depois sim eu vou fazer ponto baixo em cima dos pontos aqui na outra lateral. Então aqui vai esse ponto nesse fio aqui de fora. Aqui, olha, naquela alcinha antes do nozinho. Agora vou fazer no ponto baixo, olha, do primeiro dos 25 que eu tenho aqui nessa lateral. Aqui é que eu vou formar o canto. Então faço um ponto baixo, 2 correntes e faço ponto baixo novamente no mesmo lugar. Ficou assim, olha. Essa aqui é a última carreira de ponto baixo que eu fiz, ou seja, já fiz o contorno com ponto baixo formando um U aqui na peça, desse jeito. E nessa lateral eu vou fazer os pontos picôs. Então aqui, após as 2 correntes fiz um ponto baixo, vou fazer 3 correntes para formar um ponto picô. 1, 2, 3. Descendo no pé dessas 3 correntes eu tenho o ponto baixo, então vou pegar no ponto baixo de cima para baixo para pegar os 2 fios que tem aqui na frente.
assim. Veja que é no pé das correntes. Vou tirar aqui a agulha para você ver, olha. Aqui estão as 3 correntes. No pé da terceira, 1, 2, 3, descendo no pezinho da terceira corrente, eu pego os 2 fios da frente no ponto baixo. E aqui eu faço ponto baixo novamente. Assim eu formo o ponto picô. Vou pular um ponto, vou no próximo e prendo com ponto baixo. É esse ponto baixo aqui que eu vou utilizar para fazer o próximo ponto picô. Então veja que eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, volto no pé da terceira corrente, ou seja, no ponto baixo que eu fiz para prender o anterior, pegando os 2 fios da frente, faço ponto baixo para formar o ponto picô. Após o ponto picô, pulo um ponto, prendo com ponto baixo novamente. E agora é só seguir repetindo, olha. Fiz aqui o ponto baixo, já temos aqui 2 pontinhos picô, e eu vou seguir fazendo ponto picô assim por toda a lateral. Como nós temos um total de pontos número ímpar aqui, vamos terminar com ponto baixo em cima do último ponto, ou seja, temos 29 pontos, então aqui está o 29º ponto, vou fazer ponto baixo aqui. Então agora eu vou seguir fazendo, olha, sempre o ponto picô com 3 correntes, se você quiser ele mais acentuado pode fazer com 4 correntes, pode intercalar, no meu eu fiz todos eles com 3 correntes, e sempre pulando um ponto de base, prendo com ponto baixo. Vou fazer até chegar no próximo canto. Já estou quase chegando no final, olha, veja que por ter um total de pontos número ímpar aqui na última carreira, né, 29, então eu vou finalizar no último ponto com um ponto baixo e sem precisar fazer nenhum tipo de gambiarra, adaptação. Olha, pulando um ponto, vou prender com ponto baixo aqui nesse último ponto. E para completar essa carreira, eu vou fazer 2 correntes, vou fazer novamente ponto baixo aqui no mesmo lugar, ou seja, para formar o canto. Assim eu faço o cantinho aqui. E agora eu vou fazer o arremate. Vou cortar aqui para fazer o arremate com agulha de tapeceiro. Mas veja só como ficou essa última carreira todo em ponto picô. Aqui, olha, quando eu dobrar para fazer o acabamento, na verdade é o contrário, né? Vou dobrar assim. Olha, para fazer costura, esse ponto picô vai ficar formando aqui a borda da nossa carteira. Voltando aqui então, olha, veja que eu fiz um ponto baixo, 2 correntes, fiz ponto baixo no mesmo lugar. Aqui eu vou cortar o fio deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou puxar todo o fio aqui após o último ponto. Vou colocar na agulha de tapeceiro, eu estou utilizando uma agulha de tapeceiro número 14. E aqui, olha, eu preciso tomar o cuidado de pular o primeiro ponto e ir na direção do segundo, pegando os fios aqui na parte de cima. Assim, olha, eu pulei o primeiro. Deixa eu tirar o fio da frente aqui, olha. Passo todo o fio. Agora, para fazer o mesmo formato dos pontos, veja que preciso fazer esse movimento, olha. Então, de cima para baixo no último ponto, pegando aqui os fios da frente aqui no último ponto. Veja que eu estou passando a agulha dentro do ponto que eu pulei, indo com a agulha para o avesso da peça. Assim eu já escondo o fio, deixo ele bem ajustado, puxando ele lá para o avesso então, olha. E assim eu consigo fazer esse canto igual a todos os outros e os pontos aqui na lateral também continuam perfeitos. Aqui no avesso, que é a parte de dentro da peça, né, a parte que vai ficar na tampinha da carteira, aqui eu vou esconder esse fio um pouco, depois queimar a sobra. E é mais interessante conduzir o fio com o fundo da agulha, para você não perfurar algum fio e não conseguir passar todo ele, né, por dentro do fio. Então, com o fundo da agulha, às vezes é mais fácil você conduzir desse jeito. Mas dá para fazer com a ponta da agulha também. É que às vezes a ponta da agulha engancha exatamente na metade do fio, assim, olha, e você não consegue passar todos os fios dentro do espaço que ele furar. Então, eu normalmente faço isso aqui com o fundo da agulha. Pode ver que assim, olha, ele corre o risco de perfurar o fio no meio e talvez eu não consiga passar o ponto, olha. E é importante também não repuxar aqui na hora de passar esse ponto, né, esse fio, não repuxar essa lateral. Vou esconder um pouquinho mais aqui para mostrar para você que eu vou só queimar com o isqueiro para fazer o arremate. Vou tentar levar ele para a parte de baixo, que é a parte que vai ficar dentro da bolsa.
Aqui, olha, veja que eu já escondi o fio por bastante espaço, então eu já tenho ele aqui basicamente abaixo da dobra. Aqui eu vou só cortar um pouquinho, olha, para queimar ele com o isqueiro. Vou puxar para não ficar aparecendo, puxar bem esse fio aqui, olha, para não ficar aparecendo aqui também, assim. Vou cortar um pouquinho, deixar ele menor. E aqui eu vou queimar um pouquinho, não precisa ser muito, e depois com o fundo do isqueiro, ajustar ele para aqui nos outros pontos. Olha, fica bem discreto. Quando fizer a dobra, olha, não vai ficar aparecendo. E agora só falta costurar as laterais e colocar o imantado. Então agora eu vou ensinar para você como costurar as laterais. Veja que eu vou fazer essa dobra para deixar a largura que eu preciso, mas também levar em conta a altura da dobra. Para você entender direitinho como que eu vou fazer aqui no meu, ou também ter uma noção de como está o seu, eu vou medir aqui para você ver que o meu tem 28 centímetros de altura, tá? Mas independente aí da altura do seu, não se preocupe. Tá assim, olha, com 28 centímetros. Eu vou fazer essa dobra aqui, olha, com mais ou menos essa largura, porque eu quero essa tampa um pouco mais estreita, essa aba da parte de cima um pouco mais estreita. Então a minha dobra aqui está ficando com 11 centímetros. Mais estreito que isso, eu acho que no mínimo 10, tá? Se deixar menos de 10 centímetros, fica muito difícil até para guardar um celular. Então, pelo menos 10 centímetros. Mas eu acho ainda que essa aba fica um pouco grande, muito na metade aqui. Eu quero ela um pouquinho acima da metade, então vou subir um pouquinho essa aba, 1 centímetro a mais, para deixar a aba desse jeito aqui, olha. Então essa minha aba aqui ficou com 5 centímetros, tá? Mas independente da largura que você fizer, a forma de fazer essa costura, de fazer a divisão é exatamente igual. Aqui, olha, veja que eu tenho duas correntes formando o canto, né? Então, vou na primeira corrente aqui da lateral, olha, um ponto baixo, uma corrente. Vou nessa corrente, vou colocar aqui o marcador. Vou pegar só um fiozinho para facilitar. E agora eu vou ver a altura certinho, em qual ponto que ele está chegando na mesma direção. E vou colocar o marcador aqui. Agora, do outro lado, o marcador precisa ficar exatamente na mesma direção. Então, vou só colocar aqui. Também, olha, aqui tem o ponto baixo e duas correntes na lateral, tá? A corrente que fica na lateral. A primeira das duas correntes que ficam aqui na lateral. Temos duas formando o canto, eu coloquei na corrente que fica mais na lateral. E agora eu preciso ver exatamente isso aqui, olha. A direção que está vindo. Aqui, olha, nesse veio aqui, olha. Então, vem até esse ponto aqui, para ser exatamente igual. Depois que você coloca o primeiro, você marca o segundo, que aí você consegue deixar retinho, tá? Para não costurar torto e depois a tampa aqui ficar torta também. Então, quando eu dobrar aqui, vai ficar exatamente com a mesma largura. E aqui na parte de baixo também você pode conferir essa fileira se ela ficou realmente alinhada. Feita essa marcação, agora eu vou cortar o fio para fazer a costura. Vou trabalhar com fio duplo também. 4 vezes o comprimento aqui que eu preciso costurar para deixar uma margem de segurança, tá? Medir aqui 4 vezes. Se você quiser deixar um pouquinho a mais, não tem problema. Vou cortar. E aqui, olha, só para não ficar soltando, vou aproveitar... Opa, que meu isqueiro aqui tá... Vou queimar aqui um pouquinho, só um pouquinho, olha, não deixo queimar muito para não ficar volumoso aqui e atrapalhar colocar na agulha de tapeceiro. Vou colocar os dois fios ao mesmo tempo aqui na agulha. Agora veja que eu vou fazer a costura exatamente onde tem o marcador. Como aqui no canto não tem como errar, eu vou tirar o marcador e deixar só na lateral, nesse ponto aqui da lateral. E para facilitar o acabamento, eu vou iniciar aqui embaixo já para esconder a ponta de fio e aí sair exatamente naquele ponto que eu preciso. Depois eu não preciso esconder essa ponta de fio, tá? Então veja que eu vou começar a esconder aqui essa ponta de fio, vou até deixar uma sobra aqui para fazer um arremate, vou subir costurando. Veja que eu estou costurando, comecei aqui na parte que vai ficar dentro, que assim não aparece. E quando fizer essa costura, tente não aparecer com esse fio lá fora. Mas caso apareça, eu estou utilizando a mesma cor, então não vai atrapalhar muito os pontos. Aqui é só por uma questão mesmo de iniciar já escondendo, já fazendo o arremate.
você pode iniciar deixando a sobra aqui e depois fazer o arremate também sem nenhum problema. Pode começar já direto ali no ponto e depois fazer o arremate sem se preocupar. Olha, chegando já aqui próximo ao ponto que tem o marcador, veja que eu vou costurar e vou sair exatamente na metade do ponto. O ponto, na verdade, tem 2 fios aqui na parte de cima, olha, deixa eu mostrar. Assim. Porém, eu vou sair com a agulha pegando só o que fica na parte de dentro. Então, eu vou costurar em mais um fiozinho aqui para sair na parte interna dele. Assim, olha, mais um. E vou sair ali na parte interna. Aqui, se você já quiser cortar e queimar aqui essa pontinha também já é interessante, olha, porque depois que fechar, você não vai ter essa parte aqui para abrir. Então, aqui eu vou queimar logo. Derreter um pouquinho, com o fundo do isqueiro, já deixo ele bem alinhado aqui. Pronto. Esse arremate já está pronto. Agora eu vou seguir costurando, olha, veja que eu saí na metade desse ponto, e vou pegar na tal da corrente, que é a que fica mais próxima aqui da lateral. Temos duas, então peguei como se fosse dessa, é a segunda. A primeira da lateral também só no fiozinho de dentro. Assim, olha, deixa eu te mostrar. Mas eu vou pegar aqui, olha, peguei errado. Vou pegar de cima para baixo aqui, olha. E depois sair novamente no mesmo ponto ali. Entre os 2 fios aqui, olha. Sair no mesmo ponto. Assim. Vou fazer isso 2 vezes. Para cada ponto que eu for costurar, eu vou fazer esse ponto 2 vezes. Assim para ficar bem firme, olha. Estou com a agulha do outro lado. Para vir para esse ponto, eu preciso vir com ela de lá para cá. Então, pego dentro, olha, sempre o fio de dentro. E saio dentro também desse. Vou fazer isso 2 vezes também. Sempre puxar os 2 fiozinhos para ficar bem alinhado. Puxo para lá mais uma vez, passo de lá para cá. 2 vezes. Agora, no ponto mais abaixo. O fio está desse lado, então a agulha vai daqui para lá. Um fiozinho, um fiozinho. Uma vez, 2 vezes no mesmo lugar. Sempre esse movimento. Nunca faça, por exemplo, o fio está lá e você dobra para cá para costurar. Tem que sempre vir pelo mesmo lado para ficar com o mesmo formato dos pontos. E esse detalhe aqui da carteira permanecer, tá? Principalmente se você fez, então, ela com o detalhe, esse fiozinho de fora aqui vai fazer toda a diferença no visual, tá? Aqui, olha. Todos os pontos, veja que eles vão ficando assim, olha. Como se formasse a lateral, como se fosse esse fundo aqui também, olha. Que tem esse fiozinho costurando, que na verdade ele é natural do ponto. Aqui não tem segredo, é só seguir fazendo até chegar no fundo aqui, tá? Então, a hora que chegar aqui no fundo, eu mostro para você como ficou. Já estou chegando no final, olha, sempre costurando no mesmo jeito, no mesmo sentido. E aqui vou pegar até o último ponto, olha, esse último fica mais imprensado, mas também pegando somente o fio na parte de dentro. Vou fazer as 2 laçadas também. E agora, olha, eu vou levar esse fio para a parte interna da bolsa, aqui, olha, da carteira. Puxando ele aqui na parte de dentro. Puxando com jeito para não deformar aqui o cantinho da peça. Vou puxar os 2 fios. Pronto. Agora, na parte de dentro é só esconder bem e queimar. Veja como ficou a costura nessa lateral. E depois é só fazer a costura nessa outra lateral também do mesmo jeito. Aqui dentro, olha, você pode virar no avesso. Assim. Esconder parte desse fio aqui também, costurando nos pontinhos aqui na parte interna, e depois queimar para fazer o arremate. Vou fazer essa costura, depois vou costurar a outra lateral, e aí vou ensinar para você como colocar o ímã, né? Aquele botão de ímã, que é o imantado, que também é super fácil. Costurei, olha, as 2 laterais então, finalizei a outra lateral, fiz os arremates, veja só como fica a costura, bem discreta. E agora eu vou ensinar para você como colocar o botão de ímã, ou seja, o imantado. Nesse modelo aqui é bem fácil, porque nós temos aqui um total de pontos número ímpar. Então é só fazer a divisão deixando o imantado exatamente na metade. Como é que eu conto isso? Pode contar tanto esses pontos picôs, nós temos 14 aqui, olha. Então deixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então significa que nessa direção está a metade. Outra maneira é contar esses pontos aqui. Lembra que nós temos 29?
Então, se eu contar 14 pontos aqui para separar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, o próximo é na metade, e sobram 14 novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, significa que aqui é a metade. Posso colocar o imantado aqui que fica bem centralizado. Mas como que eu vou fazer isso? Veja que eu peguei aqui uma agulha com um fio de outra cor só para fazer essa marcação, para eu colocar a parte de baixo aqui também do imantado no local correto. Então, vou atravessar a agulha com um fio, exatamente aqui nessa marcação, e atravessar ele totalmente para o outro lado aqui da carteira, só para eu não perder a direção desse imantado. Agora, vou abrir aqui, olha, vou puxar um pouquinho e vou cortar o fio para ficar a marcação exatamente na metade. A outra maneira de fazer isso, se você quiser conferir, é contando aqui também, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aqui está a metade, sobraram 14. Lógico que nessa aqui, como essa quantidade nesse modelo, né, é fácil identificar assim contando os pontos, mas em um outro modelo de carteira, de bolsa, você pode fazer exatamente igual. E com essa marcação fica mais fácil, que agora é só eu colocar um imantado na direção dessa marcação, a parte de baixo, né, dele, e a parte de cima na direção da outra marcação. Para fixar o imantado, vou utilizar o mesmo fio que eu utilizei aqui na confecção da peça, só que veja que eu estou utilizando uma agulha número 16, porque esse furo aqui, olha, é bem menorzinho. E mesmo assim eu vou deixar a pontinha do fio só posicionado aqui no fundinho da agulha para não ficar muito volumoso na hora de passar aqui, olha, nesse furinho. Ele estando assim bem na pontinha, ele não forma muito volume e você passa com tranquilidade. Depois você puxa um pouco a agulha aqui para não soltar. Vou deixar ele posicionado, então, olha, eu vou passar aqui de cima para baixo no furo que estiver mais próximo de onde tem o furinho aqui do imantado. Ele bem centralizado. Agora eu vou vir no outro furo que estiver mais próximo aqui, olha, para não ficar aparecendo tanto. Mas eu preciso tomar o cuidado, aqui no outro lado não pode ficar cruzando ponto, senão vai ficar feio, né? Vai ficar aparecendo bem na parte externa, assim, olha. Então, para isso não acontecer, antes de passar esse fio aqui, veja que eu vou passar debaixo do fiozinho que nós já temos aqui na parte de cima, e agora sim eu vou lá com ele para a parte interna novamente. Deixa eu só posicionar novamente o meu imantado aqui da forma correta. Aqui, olha. E posso vir com ele para cá, que aí não fica aparecendo lá, olha. Agora, olha, veja que eu vou passar novamente de cima para baixo e saindo no mesmo furinho que eu utilizei aqui pela primeira vez, olha, assim. E sempre tomando o cuidado de deixar a pontinha do fio aqui para facilitar na hora de passar ali no furinho, não ficar muito volumoso, tá? Pode puxar e deixar só a pontinha dele mesmo aqui, olha. Para a hora que passar e puxar ele lá para a parte externa, você ajusta novamente aqui na agulha. Pronto. Essa ponta aqui que ficou solta, depois eu vou fazer a outra puxada aqui, olha, mas veja que fica bem discreto. Agora eu preciso vir com ele para esse furo aqui de baixo ou para esse outro do canto, mas lá na parte de cima eu não posso deixar aparecendo, então eu tenho que seguir em direção àquele furo, mas costurando ele aqui nos outros pontos. Veja que eu vou tomando cuidado sempre de costurar ele dentro do ponto, olha, para não ficar aparecendo aqui. Vou até tirar esse fio aqui e agora eu vou para esse próximo furo, que é onde está também posicionado aqui, olha. Na verdade é nesse aqui, olha. Deixa eu ver aqui a distância que ficou. Aqui, pronto. E já vindo no próximo furinho aqui do imantado. Passei para a parte de cima, vou costurar num buraquinho mais próximo que houver aqui, olha. Indo para fora novamente. Agora, para vir com ele um pouquinho mais para baixo, talvez para esse furo aqui, para ficar bem discreto, olha, bem aqui, assim, eu preciso tomar o cuidado lá na frente de costurar ele por dentro do ponto. Aqui, olha. Que aí fica bem discreto lá também. E aí eu posso vir aqui no próximo e depois passar de cima para baixo novamente no mesmo furinho, indo com ele para lá novamente. Olha como vai ficando discreto aqui. E aqui na parte externa também não vai aparecendo. Preciso vir para o próximo furo, aqui o mesmo jeito. Olha, eu vou costurar, escondendo aqui dentro dos pontos. Olha, fica bem discreto aqui, então vou para esse próximo furo
E aqui, olha, veja que eu vou saindo no próximo furo, olha, que é exatamente saindo aqui então no imantado. Vou puxar ele para a parte de cima. Lá continua discreto. Vou pegar aqui o ponto que está bem próximo, esse aqui, olha, fica bem próximo então esse furinho. Vou levar para baixo. Deixa eu ver se continua bem discreto aqui. Assim, tá bom? E agora eu vou vir novamente no mesmo furinho aqui, mas eu preciso observar se vai ficar. Olha, aqui ele vai formar o ponto bem parecido. É muito importante que não fique parecendo um ponto diferente lá fora, tá? E aqui dentro também. Então aqui vou puxar ele novamente para a parte de cima. Ajusto bem. Vou aqui, olha, para esse lado aqui. Deixa eu ver como que vai ficar esse ponto aqui. Se não vai ficar... Bom, fica bem discreto. Pronto. Preciso vir para esse furo. Agora, novamente, olha, costurando dentro dos pontos para não ficar aparecendo aqui na parte de cima. Assim, olha, ele vai ficando bem discreto. Agora é só costurar nesse furo aqui também, olha. Não vai ficar aparecendo. Sempre costurando assim bem próximo para não ficar o ponto muito grande aqui mesmo na parte interna, porque a hora que você abrir, olha, vem no mesmo furinho que, na direção do furinho aqui, olha, só presta atenção para ver se não está atrapalhando ali o ponto. Vem no mesmo lugar. Tudo certo. Vou aqui, olha, bem próximo aqui novamente para costurar para a parte de fora, mais uma vez. Essa aqui é a ponta inicial. Agora, olha, só falta fazer o arremate, mas o fio está aqui fora e eu não posso fazer o arremate aqui fora. Então, o que que eu vou fazer? Vou costurar ele aqui para esconder dentro de alguns pontos, aqui na parte de fora mesmo. Assim, olha. Não precisa costurar por muitos pontos de uma só vez. Não precisa, olha, costurar por muitos pontos de uma só vez. Mas aqui veja que eu vou com ele novamente para a parte interna. Aqui na parte interna eu vou costurar mais um pouquinho. E agora aqui eu posso cortar e queimar a sobra. Ó, vou cortar deixando uma pontinha aqui. E aí eu posso queimar aqui, olha, para fazer o arremate. Pronto. Essa outra ponta eu vou fazer do mesmo jeito, olha, vou ajustar, vou colocar ela aqui na agulha de tapeceiro. Ela está aqui na parte de dentro, né, na parte já de fazer o arremate. Mas eu preciso reforçar esse primeiro ponto aqui, olha. Só tem uma laçada, então vou com esse fio para a parte de fora. Deixa eu pegar nesse outro pontinho aqui para deixar bem reforçado. Aqui, olha. Pronto, agora ele fica bem forte. Agora eu vou fazer o mesmo processo. Conduzir um pouco aqui, puxar para a parte de dentro, conduzir mais um pouco e queimar. Fiz o arremate, olha, veja que fica bem discreto aqui na parte interna. Na parte externa, então, nem se fala, não tem nem onde queimou, né, para fazer os arremates. E aqui na tampa, olha, mesmo o imantado fica correto também. Esse aqui, como eu disse, preguei do mesmo jeito, olha, fica essa costurinha sempre com 2 fiozinhos em cada um dos furos. Aqui na parte interna não precisa tomar muito cuidado porque fica dentro mesmo. E se for forrar, fica ainda mais, né? Nessa daqui, olha, por exemplo, já forrei, então não aparece, olha, onde foi preso o imantado já fica escondido. Esse forro eu levei numa costureira, pedi para ela fazer como se fosse uma bolsinha já com esse tecido, com o zíper, e aí costura mesmo a máquina, olha, na parte interna aqui. Ele não fica aparecendo também na parte externa, olha, fica bem discreta a costura, não fica aparecendo. Essa alça aqui, olha, é opcional, você pode colocar ou não, é bem fácil aqui, olha, basicamente a carteira já está pronta. Basta colocar a alça em um desses espaços aqui, assim, olha. E aí já temos aqui a carteira pronta. Veja que eu vou fechar ela aqui com o imantado, ele fecha direitinho. E assim, finalizei a carteira.
Eu espero que você tenha feito a sua e gostado do resultado. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no blog do crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!